pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos familiares, Senhor, por todas as vidas, Pai. Nós queremos te louvar, Deus. Nós queremos te louvar, Senhor, porque nós cremos que muitas vidas ainda serão alcançadas, Senhor Jesus, para a glória do teu nome, Deus. Por isso, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor. Oh, Deus, queremos te agradecer pelo teu amor, Senhor, exemplificado pelo teu amor representado, Senhor, nesse dia de Páscoa, Senhor. Queremos te louvar, Deus. Queremos te louvar, Jesus, porque o Senhor vive. Amém, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.
maiores alturas. Hosana, 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 as maiores alturas. Hosana, 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 as maiores alturas. Hosana, 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 as maiores alturas. Que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Hosana, 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 as maiores alturas. Hosana, 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 nas maiores alturas. Hosana, 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 nas maiores alturas. Hosana, 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 nas maiores alturas. Dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Jesus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós. Amém, Senhor Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Levou. Deus Pai, o
abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado és, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, o Cordeiro venceu. Ele venceu, o Cordeiro venceu. Sobre a morte, ele venceu. Ele venceu, o Cordeiro sobre a morte, venceu. Sobre a morte, ele venceu. O Cordeiro ressuscitou. Ele venceu, ele venceu, o Cordeiro venceu, ressuscitou e nos salvou. Da morte ele nos salvou, Deus, ele venceu, ele venceu, e hoje vive, ele vive, ele vive, nossos pecados ele apagou, nos redimiu, nos salvou. Ele venceu, ele venceu,
venceu. O Cordeiro venceu. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela morte de cruz. Obrigado, Senhor, por teu amor representado naquela cruz, Senhor. Obrigado por aquele sangue, Senhor, que ainda é derramado sobre nós, Senhor, nos cobrindo, Senhor, dos pecados, Senhor, nos salvando de nós mesmos, Senhor. Oh, Deus, obrigada, Senhor, pelo teu amor, Senhor, infinito, Senhor, naquela cruz. E obrigada, Senhor, porque o Senhor voltou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor voltou. O Senhor voltou, Senhor, para nos conduzir, Senhor, para nos direcionar, Senhor, para nos guiar no seu caminho, Senhor, que é a verdade, Senhor, e a vida, Pai. Só o teu nome, Senhor Jesus. Só o teu nome, Senhor Jesus. A tua honra e tua glória, Senhor. Nós queremos, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar onde o Senhor está, Senhor. Queremos sentar, Senhor, à tua mesa. Queremos ceiar com o Senhor, Pai. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado, Rosângela. Muito obrigado, Haroldo. Me senti muito ministrado pelas canções. Obrigado, meus irmãos. Quero dar bom dia para os irmãos que ainda não dei. Nosso irmão Tiago. Bom dia. Nossos irmãos Pedro e Ana. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Letícia. Quem mais? Quem mais entrou? Acho que é a irmã Valéria. Nosso irmão Silas, Larissa. E nosso irmão Dalton. Bem-vindos, bom dia. E, claro, o casal maravilhoso, Álvaro e Juliana. A cara de triste deles, gente. Olha a cara de triste. Pessoal, o Álvaro e a Ju pediram uma oportunidade aqui para cumprimentar os irmãos, então está aberto. Álvaro e Ju estão com a palavra. Beleza. Oi, gente! Bom dia, pessoal. Casamos! Oi. Ontem eu conversei com o reverendo Marcos, pedi para ele essa oportunidade aí para primeiro agradecer, né, a igreja, agradecer os irmãos. Ontem foi um dia muito especial para a gente estava aí com alguns de vocês, mas achamos importante aproveitar esse tempo, porque se estamos aqui foi porque a igreja fortaleceu, né, em toda essa caminhada. Então, achamos por bem vir hoje cedo aqui, agradecer, por mais que seja uma entrada rápida, a gente não vai poder ficar até o final, para agradecer as orações, agradecer o companheirismo, agradecer a amizade aí de cada um de vocês, desde de Uberlândia, São Paulo, Araraquara, França, Piracicaba, que não está aqui presente, mas, de fato, vocês são muito especiais para nós. Pode falar. Não tem que falar, não. Só agradecer mesmo. Obrigada a todo mundo. O desejo era que todos estivessem presentes. Eu estou muito emocionada ainda. Foi algo, assim, muito maior do que eu imaginava, do que eu sonhava. E foi muito lindo. Eu quero agradecer muito as orações de vocês, o carinho, as mensagens, os presentes. A gente ganhou tanta coisa que eu nem sei onde a gente vai botar as coisas agora. E a gente está muito feliz, muito, muito, muito feliz. Deus nos surpreendeu, assim, de maneira sobrenatural, em cada detalhe. Muito obrigada a cada um de vocês, em especial a vida do Paulo e da Michele, honrar a vida de vocês que nos acompanharam desde sempre, Tiago e Eda. Acho que se eu fosse citar, eu vou citar o nome de todo mundo. E, assim, eu gostaria muito de honrar a vida da Stephanie e da Renata, que ontem elas foram muito... nem sei como falar, elas serviram a gente como ninguém, assim, sabe? A Renata de salto, correndo para um lado, correndo para o outro, e chama o pastor, e chama o juiz, abre a porta, põe máscara, tira a máscara. Foi extraordinário, sem palavra para agradecer vocês. Eu amo vocês, e a gente está aqui organizando as coisas para ir para São Paulo. Marcos, daqui a pouco a gente está aqui. Obrigada, Só gente. isso, obrigado, um beijo.
Agora Ju e Álvaro é de São Paulo, viu, gente? A igreja é São Paulo. Alguém quer fazer um comentário? Coisa rápida. Queria comentar que o traje ontem devia ser de tênis, porque o que eu vi a Stephanie, a Letícia e a Renata correndo, eu fiquei impressionado. Mas foi muito bom, viu, Ju e Álvaro? Foi lindo, viu? Apesar das limitações, né, da questão do momento, mas foi, eu acho que não teria sido tão bom quanto, viu? Parabéns, muito bom, foi um privilégio. É isso. Álvaro, Muito Álvaro Cris. e Juliana, foi realmente muito especial o tempo. Se caracterizou pela simplicidade e a beleza, como a gente tinha comentado em algum momento. Foi um ambiente extremamente agradável, relaxado, muito espontâneo tudo. Realmente foi muito lindo, sabe? Muito lindo todo. Foi, eu só quero adicionar, confirmar que Paulo falou. Eu senti a presença do Senhor em tudo que aconteceu. Foi simples, mas foi tão transparente de parte de vocês. Eu fiquei impactado pelo testemunho de cada um de vocês antes de pronunciar o compromisso de marido e mulher, né? A história que contaram para todos os presentes foi tão humilde, transparente, dando honra a Deus. E sendo vocês mesmos, nenhuma aparência, não foi religioso, foi realmente cristão o que aconteceu. Cristo foi exaltado em tudo que se fez hoje. Glória a Deus. Cristo, em tudo que se fez ontem. Isso. Amém, meus irmãos, amém. Obrigado, Ju, Álvaro, pelo privilégio de se apresentar aqui hoje. E a gente se entristeceu muito de não poder estar junto com vocês, mas a gente se alegra com a alegria de vocês. Vocês sabem como essa casa ama vocês e vai fazer de tudo para servir vocês aqui em São Paulo. Tá? Amém. Contem conosco. Obrigada. Obrigado mesmo. Beijão. Beijão na Petra e no Pedrinho aí. Tchau, Álvaro. Tá em outro nível aí. Tchau para vocês. Tchau. Bom, meus irmãos, como alguns já sabem, Paulo me deu a honrosa tarefa de trazer a ministração nessa data tão especial que remete à ressurreição de Cristo, né? O Cordeiro que foi sacrificado e ressuscitou. Sabemos que nós não celebramos a Páscoa, mas Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o cumprimento daquilo que Deus determinou lá quando o povo saiu do Egito. Como que tudo tão lindo fez figura para esse Cristo. E assim, cada detalhe que se cumpriu na vida de Cristo. Eu estava lendo os Salmos, como que o salmista, ele pela visão que Deus deu, declarou as coisas assim, com detalhes que aconteceria com Cristo. Quando o romano... Até aquela parte que os romanos rasgam sua veste, tiram sorte para ver quem ficaria com a veste. É uma coisa muito linda, meus irmãos. E, antes de mais nada, eu queria dizer o que a Páscoa não é. Porque sabemos que... deixa eu só arrumar a tela aqui. Sabemos que é incrível como Satanás tem uma capacidade de perverter... Aliás, de tentar perverter aquilo que Deus santifica, né? E uma das coisas que a Páscoa não é que vocês sabem, é ovo de Páscoa e coelhinho, né? Não preciso nem falar para vocês. Mas antes de começar tudo, eu queria que os irmãos pudessem abrir lá em Êxodo, capítulo 12, dos versículos 1 ao 20. Capítulo 12, dos versículos 1 ao 20. Se todos já abriram, eu vou iniciar a leitura. O tema é a instituição da primeira Páscoa,
que diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, que é o... perdão, meus irmãos. Se algum dos irmãos puderem abrir o vídeo, eu entendo que por algumas razões não podem, mas se puderem abrir o vídeo, é melhor para que eu possa vê-los, tá? Eu agradeço. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. A saber, é o mês de Nissan, que nós estamos no mês de Nissan, começa em março e fevereiro, entre março e fevereiro. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro. Então, tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, ou celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E, ao primeiro dia, haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontarei para vós. Guardais, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14º dia do mês à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortado da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Amém. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Todos nós sabemos e conhecemos a história da peregrinação do povo, da saída dele do Egito, que precedeu todas aquelas pragas que destruiu o Egito, meus irmãos. E sabemos que essa é a verdadeira Páscoa. A Páscoa foi instituída naquela ocasião. Eu li esse versículo para dar o início, e eu vou explicar um pouquinho o que não é a Páscoa. Todos nós sabemos que não é a Páscoa, que é ovinho, né, ovinho de chocolate, o coelhinho,
De fato, meus irmãos, a origem dessa Páscoa pagã, obviamente, tem que ter uma origem pagã, né? Eu fiz uma pesquisa e foi contundente na pesquisa, foi unânime, que essa Páscoa tem origem germânica, tem uma origem dos países nórdicos. O termo Easter, que vocês devem saber, o termo Easter é a Páscoa em inglês. Ostern, para a nossa irmã Stephanie, que fala alemão, é o termo da Páscoa em alemão. Não sei se eu pronunciei certo. Ostor, não sei. Easter, tá certo. E o curioso que o nome da deusa germânica Eostorn, também chamada Ostara, é a deusa da fertilidade. Na mesma ocasião, no mesmo tempo que havia a festa da Páscoa, que ocorria lá pelo fim de março, começo de abril, era a mesma época que havia a celebração para essa deusa da fertilidade. Então, na cristianização católica que houve nos países germânicos, nos países nórdicos, houve esse sincretismo dessa deusa pagã, Ostara, com a Páscoa. Então, aí que vem todo esse fundo por exemplo, o coelho representa a fertilidade, os ovos, né? Todo mundo sabe que o coelho é famoso por ter muita cria, com muita frequência. Então, tá aí a origem da Páscoa, né? E todos nós sabemos que onde há uma deusa de fertilidade, com certeza há muita depravação, orgias, né? Depravações nas celebrações pagãs. Eu não quero entrar em detalhes porque esse não é o propósito. Mas queria trazer, vamos dizer assim, as 3 Páscoas que conhecemos hoje. É claro que não são as verdadeiras, né? A única verdadeira, a original, é a Páscoa do Egito, a Páscoa judaica, que se desprendeu na ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa hoje, né? E também a Páscoa hebreia, que é a festa religiosa mais importante dos judeus, né? Eu diria que é o mais importante. Tem a festa da expiação também, que é muito importante. A primeira, de fato, a Páscoa foi a primeira festa religiosa instituída por Deus para os judeus. Ela é uma festa que trata sobre a liberdade de Israel depois de 430 anos de escravidão. E todos conhecem a história, que foi uma libertação pelo braço forte do Senhor, né? Foram aquelas 10 pragas de maneira contundente sobre o Egito. E o curioso aqui, eu queria fazer uma observação. Eu li bastante, meus irmãos, eu li bastante que os rabinos falam sobre a Páscoa. E uma das coisas que me chamou a atenção que eles falaram, que eu concordei, que o que fez Faraó libertar, que fez o Faraó se assombrar com as pragas, não foram as pragas em si, mas foi a separação que Deus fez de Egito com Israel. Pensa, meus irmãos. O primeiro milagre que Deus fez na presença de Faraó... Oi? Desculpa, gente. O primeiro milagre que Deus fez na presença de Faraó, qual que foi? Foi transformar a vara de Arão em uma serpente. Logo, os feiticeiros do Faraó fizeram 2 varas se transformarem em serpente. Ou seja, poderes sobrenaturais eles tinham também. Feitiçaria eles tinham para poder gerar esses milagres, esses poderes sobrenaturais. Logo depois, a primeira praga foi transformar a água em sangue. Logo, a Bíblia narra que os feiticeiros do Faraó transformaram também a água em sangue. Então, naquela ocasião, Faraó falou, seu Deus faz coisa que meus feiticeiros também fazem. Então, não foi uma coisa, obviamente foi uma coisa impressionante, mas para ele, na ocasião, não foi impressionante. E depois vieram todas aquelas pragas, veio rãs, vieram piolhos, moscas, peste nos animais, sarna nas pessoas, granizo e fogo, gafanhoto, escuridão. A pergunta é, todas essas pragas são coisas naturais? São. Obviamente que sabemos que foi uma intervenção de Deus, foi um juízo de Deus, mas nós sabemos que houve no ano passado aquela praga de gafanhoto, parece que em alguma região da África, não me lembro agora exatamente. Então, uma coisa que existe naturalmente. Então, a pergunta é, o que fez Faraó se surpreender e se espantar a ponto de libertar o povo? Foi a separação, meus irmãos. Deus distinguiu a todo momento Egito com os judeus.
E, obviamente, a última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus extinguiu da maneira que corresponde, através do sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas. A festa da Páscoa, ela é celebrada dos dias 14 de Nissan a 22 de Nissan. Os dias 14 e 15 são os 2 dias que se fazem se reúnem na família, fazem todo aquele seder do Pessah. Acho que todos aqui, ou a maioria, participou do estudo que tivemos sobre o seder do Pessah. O seder do Pessah é aquele procedimento da Páscoa, né? Onde se senta a família, tem o líder dirigindo a reunião, tem todos aqueles elementos na mesa, aí tem as taças de vinho. Eu vou passar mais para frente a respeito. Os dias 14 aos dias 22 se celebra tanto a Páscoa quanto a festa dos pães asmos, né? E o curioso, meus irmãos, é que os judeus, como eles estão cegados... Quando eu tive bastante tempo para me dedicar a estudar sobre o tema, e uma coisa ficava clara, porque eu busquei informação com cristãos, eu busquei informação com judeus messiânicos, eu busquei informação com judeus tradicionais, ortodoxos, e uma coisa é fato: os judeus estão cegados aos seus entendimentos. É incrível como eles não conseguem chegar à figura do Cordeiro perfeito sendo imolado na cruz. E é incrível como que os judeus... Inclusive, uma das bênçãos que eles sempre recitam é: obrigado, Senhor, pela sua santificação através desses elementos. Obrigado, Senhor, pela sua santificação através da Páscoa. Eles acreditavam realmente que eles eram santificados através dos elementos que eles comiam. Ou seja, aquilo que o Tiago sempre nos ensina, que eles acreditavam no poder em si dos elementos. Só que, na verdade, os elementos eles apontavam por uma coisa muito superior. Era a figura de algo muito superior. Eu não quero me ater aqui à história nesse momento da escravidão, da servidão no Egito e da peregrinação dele. Eu vou me ater mais em todo o procedimento da Páscoa. Mas antes de mais nada, eu quero falar qual é a Páscoa nossa. Cristo é a nossa Páscoa. Primeiro, tem a Páscoa pagã. Segundo, tem a Páscoa dos judeus, que se desprende a ceia do Senhor, todos nós sabemos. E Cristo é a nossa Páscoa. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, 7, se os irmãos quiserem abrir, diz o seguinte: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Meus irmãos, Cristo é a nossa Páscoa. Ele cumpriu perfeitamente a figura do Cordeiro sendo imolado na Páscoa. Vou entrar em detalhes mais para frente, vocês vão ver como que tudo que estava descrito na lei, tudo que foi descrito na cerimônia, foi perfeitamente cumprido em Cristo. E, obviamente, nós concluímos que a Páscoa já não existe. Por que não existe, Marcos? Porque, meus irmãos, porque a Páscoa, nós vivemos diariamente essa Páscoa. Nós diariamente comemos do Cordeiro. Nós diariamente bebemos do seu sangue. E, principalmente, eu diria que o clímax dessa Páscoa que nós vivemos é o momento que nós ceamos, o momento que nós somos convidados à mesa, né? O momento que nós comemos do pão e bebemos do cálice, do vinho. A Bíblia fala, em João 6,5-8, este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Então aqui, meus irmãos, o escritor de João faz uma descrição de algo que é uma verdade para nós. Nós comemos diariamente desse pão que desceu do céu. E claro, uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, na Páscoa, é que o cordeiro que era imolado nunca ressuscitava. O cordeiro que era imolado era imperfeito. Por quê? Ele não ressuscitava, ele morria, era cozido, era comido, mas não ressuscitava, não aparecia de novo. O nosso cordeiro perfeito, Cristo,
ele ressuscitou. De fato, hoje é o dia que ele ressuscitou há 1990 anos atrás, aproximadamente. Ele tinha 33 anos. Tem um versículo em Hebreus 9, 11, 12, que fala o seguinte: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, graças a Deus, meus irmãos, o Cordeiro perfeito se aproximou de Deus, entregou o seu sangue a Deus, e como prova disso, que Deus aceitou o seu sangue, é que ele ressuscitou. O Cordeiro que foi preparado desde a fundação do mundo, desde a eternidade, ele foi aceito por Deus, ele foi ressuscitado. E uma coisa que meus queridos irmãos, me chamou muita atenção, que eu até fiz uma chamada com Paulo, para ele me dar uma aula de teologia, as implicações da Páscoa e da expiação. O curioso é que a Páscoa, Cristo ele ressuscitou na Páscoa. E eu sempre tive a impressão que a expiação acontecia logo depois da Páscoa. E eu vi muita discussão em fóruns, discussão, falando, mas Cristo devia ressuscitar na expiação, porque a expiação que representava o perdão dos pecados. Pera. Então, isso quer dizer que você não entende da Páscoa, né? Porque os dois acontecimentos são acontecimentos religiosos muito importantes e instituídos por Deus. Mas o primeiro que foi instituído foi a Páscoa. Então, começa por aí. Outro elemento. A Páscoa, ele representa a liberdade da escravidão de Israel. Toda a peregrinação e a liberdade da escravidão, pela mão forte do Senhor. A expiação é um aspecto vicário. É a identificação pela morte substituta. Só que ambos apontam para a cruz. Gente, se a gente for olhar tantas coisas do Antigo Testamento, tantas leis cerimoniais, tantas leis religiosas que apontam para Cristo, então Cristo teria que morrer em todas essas festas. Mas não, Deus determinou que ele deveria morrer na Páscoa, porque a Páscoa é o símbolo da nossa liberdade da escravidão, meus irmãos. E agora, eu queria fazer algo especial que eu preparei para os irmãos. Eu vou colocar a Petra aqui para compartilhar a tela, porque eu preparei um PowerPoint. Não vou ser muito chato, tá? Muito técnico, não, mas eu achei muito interessante preparar, porque eu vou falar um pouco sobre o ceder do Pessah, vou falar sobre os elementos. E vamos lá. Deixa eu ver como que eu faço para pedir para ela. Paulo, o senhor consegue colocar ela de co-host? Paulo, o senhor consegue colocar a Petra de co-host? Por gentileza. Coloca o Petra da Silva, que é o que ela está logada no computador aqui. Tá, obrigado, Paulo. Vamos lá. Por que aprender sobre a Páscoa? A ceia do Senhor se desprendeu da Páscoa. Conhecer a figura de Cristo em toda a Páscoa. E, por último, muita revelação do Senhor. Importante. Não celebramos a Páscoa porque Cristo é a nossa Páscoa, como eu já li com vocês em 1 Coríntios 5, 7. Bom, o ceder do Pessah era aquele acontecimento que eu já expliquei. Ceder, em hebraico, significa procedimento. Pessah é a Páscoa, que significa passar por alto. O ceder do Pessah, eles acontecem nos 2 primeiros dias, nos dias 14 e 15 de Nissan, né? E o primeiro procedimento deles, eu vou primeiro explicar os elementos. Keara é esse prato amarelo que vocês estão vendo aí. Keara era onde ficava alocados os elementos. Só um minutinho, que eu tô...
Tá, ok. Os 3 pães ázimos. Esses 3 pães ázimos, ele era aquele pão sem fermento. Como você já sabe, o pão ázimo é o pão sem fermento. O curioso é que durante o Seder de Pessah haviam 3 pães ázimos, né? Eu vou explicar mais para frente. E eles eram colocados em pilha. 1, 2, 3 pães. O pão ázimo é esses 3 quadrados aqui que parecem bolacha que eu estou passando o mouse, né? E o afikoman é o pão do meio. Vou explicar mais para frente. Afikoman, significado de afikoman, é aquele que há de vir. Carpas. Carpas são as ervas verdes, geralmente usado salsinha. Salsinha com água salgada. Carpaz é esses 2 elementos, salsa com água salgada. Maror e chaceret são as raízes fortes que representam, obviamente, o tempo de dificuldade que eles passaram no Egito, os judeus. Haviam 4 cálices de vinho. Eu vou explicar para vocês. O primeiro era o cálice da bênção. O segundo era o cálice do juízo. O terceiro era o cálice da redenção. E o quarto era o cálice do louvor. Cada cálice era tomado em determinada etapa do Seder de Pessah. E o curioso, meus irmãos, é que como que os judeus eles eram tão quadradinhos assim para cumprir exatamente com exatidão todo o procedimento, inclusive a quantidade de ml de vinho por copo. É uma coisa assim muito curiosa. Teroá é o osso do cordeiro queimado. Vocês estão vendo essa carne aqui? É um osso do cordeiro. Beitzá é um ovo cozido. Ele está com um xizinho vermelho aqui, porque isso aqui ele foi atribuído depois de muito tempo e tinha algumas origens pagãs, né? Por isso que foi colocado um xizinho vermelho, mas era tradicional. Hoje em dia eles comem com esse ovo cozido. E o harosé, o famoso harosé, todo mundo sabe. Nós já tivemos bastante ensino sobre o assunto, né? Inclusive já simulamos a Páscoa aqui algumas vezes, né? Ano passado fizemos, se eu não me engano, em março do ano passado. O harosé é aquela pasta de maçã com vinho, com alguns elementos que dá um tom adocicado, né? Com nozes. Aí, ó, essa é uma mesa do Seder de Pessah. Tá vendo os elementos que eu falei? Tá o vinho, tá o ovo, tá as ervas amargas, a salsa com sal, os pães asmos, que é os motzá. E aqui também eu queria mostrar, porque no outro não tinha, as velas, tá vendo? Aqui tem 2 velas. O Agadá, se vocês verem, tem um livrinho aqui embaixo, aqui onde eu estou passando o mouse. O Agadá era o manual do Seder de Pessah, era o procedimento que eles deveriam seguir. O primeiro procedimento de todos era o acendimento das velas. Inclusive, o Paulo me trouxe até a luz do elemento do acendimento das velas, como que os judeus estiveram cegados por tanto tempo. O acendimento às velas, geralmente quem acendia as velas, tradicionalmente, eram as mulheres. Eles acendiam 2 velas. Para quê? Para procurar o fermento da casa, retirado dos chametes. Então, o primeiro procedimento do Seder de Pessah era acender as velas para procurar o fermento. Lembra que o fermento representa o pecado. Então, tinha que tirar o pecado da casa. Então, o acendimento das velas, pela mulher, ele era a figura da Virgem, dando luz ao Cordeiro que há de vir. E logo vinha o João Batista, abrindo o caminho para o Cordeiro. Abrindo o caminho. Então, ele estava o quê? Retirando os chametes. Ó, é muito tradicional, durante esse procedimento, as crianças procurarem, né? Eles falam as crianças para procurarem, para encontrar os chametes e remover da casa, porque não era permitido durante 7 dias, que era a festa dos pães ázimos, durante esses 7 dias ter fermento na casa. Obviamente, fermento do pão. Tá? Logo depois, meus irmãos,
o primeiro procedimento, vinha o primeiro processo após a busca do fermento, que era a família se reunia, se sentavam na mesa e eles faziam o urshatz. O que é urshatz? É uma cerimônia de lavagem das mãos, né? E o curioso, meus irmãos, é que Cristo, está narrado lá no Evangelho, João 13:5, depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e ao enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Olha que interessante, os judeus lavavam as mãos, Jesus veio e fez algo muito mais profundo. Ele colocou uma bacia aos pés dos discípulos como um gesto de humildade, e ele fez a limpeza dos pés, né? É uma limpeza de impureza. Eu fico imaginando, quando eu chego em casa com a minha mão suja, eu sinto minha mão suja. Naquela época, o pessoal dava aquelas sandálias, naquele pó, terra, chegava com os pés com aquele sentimento de sujo. Ou seja, primeiro precisava dessa cerimônia de purificação. E Cristo fez algo muito mais profundo. Ele lavou os pés dos discípulos. Então, nessa ocasião, cada um tinha presente um cálice, né? O primeiro copo era o cálice da santificação. Eles levantavam o cálice no alto, davam uma bênção, eles recitavam uma bênção e tomavam o primeiro cálice. Logo na sequência, meus irmãos, eles pegavam essa salsa, estou mostrando a salsa para vocês, e molhavam na água salgada, que representava o suor e lágrima dos judeus na servidão do Egito. Eu creio, nos dias de hoje, como cristão, que não só representa o nosso sofrimento na servidão do pecado, mas representa o sofrimento de Cristo para receber o justo juízo de Deus sobre ele. O juízo de Deus sobre ele que nós merecemos receber. Então, o sofrimento de Cristo, as lágrimas de Cristo, levando o sofrimento. Porque lá em Isaías 53, versículos 4 e 5, fala o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, meus irmãos, como pessoas livres, nós não temos mais domínio sobre a escravidão do pecado. Então, meus irmãos, Cristo, ele recebeu por nós esse sofrimento, esse afligio de Deus. Então, eu creio, pessoalmente, que essa salsa com sabor é uma figura do sofrimento de Cristo. Agora vem a parte interessante. Uma das partes interessantes. Esse é o famoso yashatz. Era o processo onde, lembra que eu falei que haviam 3 matzats, que eram os 3 pães ázimos, um em cima do outro? Pois bem, nessa ocasião, eles fazem parte da cerimônia, eles pegam o pão do meio. Detalhe, tradicionalmente, esses 3 pães, muitas pessoas, uns falam que representavam Abraão, Isaac e Jacó, outros falavam que representavam as nações de Israel. Na luz do Evangelho, eu creio que representa pais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O do meio era o Filho, que foi removido, foi cortado ao meio. O pão que foi partido por nós, foi moído por nós. Esse pão foi cortado ao meio. Um é deixado de lado. E o aficomã, uma das metades volta para a pilha, e a outra metade é o pão aficomã, é o que está escrito na tela. Ele era envolto de um pano branco e escondido. E logo depois, mais para frente, na cerimônia, eles voltam a buscar esse pão e eu vou explicar para vocês. E o curioso, que a tradução do aficomã, que significa o que há de vir, né? Acho que muitos irmãos já estão entendendo, né, o que significa. Logo após vem o cálice. Tem alguns outros procedimentos que eu estou pulando para não ficar extenso, né? Que eles leem todo o que aconteceu em Êxodo, que eu li na passagem. Depois vem as 4 perguntas. Essas 4 perguntas é o seguinte: por que o que a gente está comendo hoje é diferente? Estou lendo aqui. É diferente do que houve. Né? Por que nós estamos comendo pães asmos e não pão com fermento? Aí eles dão uma resposta. Existe uma resposta padrão, né?
Mas eu vou pular para o que interessa, que é o cálice do juízo. O cálice do juízo, ele era o segundo copo que era bebido na ocasião. Só que antes de beber, havia um procedimento. Eles tiravam 10 gotas com seu dedo, com seu dedinho, e jogavam no solo. E cada gota, eles recitavam uma bênção. Por quê? Porque cada gota representava um dos juízos de Deus derramado no Egito. A primeira gota era o Dan, que eram as águas tornadas em sangue. A segunda gota era a gota das rãs. E por aí vai, até a 10ª, até a morte dos primogênitos. E curioso, meus irmãos, que Jesus, no Getsêmani, orando, ele fala o seguinte: meu Pai, se é possível, depois de muito sofrimento, depois ele está suando gotas de sangue, meus irmãos, ele fala o seguinte: passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Era Jesus olhando esse cálice da ira, sabendo que ele deveria tomar essa ira que era derramada no solo, que foi derramado no Egito. As gotas que caíram no chão, Jesus tomou toda. A figura aqui é a taça cheia. Ele tomou a taça cheia. Logo nessa mesma cerimônia, depois de eles derramarem as 10 gotas de sangue no chão, eles não tomavam ainda o cálice, eles deixavam de lado e começavam a apresentar os elementos. Lembra que eu falei o zeroa? Zeroa era o osso do cordeiro, que hoje, olha a cegueira espiritual. Hoje, os judeus tradicionalmente celebram com coxa de frango. Eles depravaram o sentido da figura do cordeiro. Esse era o osso do cordeiro, aquele que foi tirado o sangue para passar nas umbrais da porta. Também, nessa ocasião, eles pegavam o maror, que era ervas amargas, que poderia ser uma alface romana, misturava com a pasta harosé, que a harosé é aquela pasta doce, e o hassaretz, que são mais ervas amargas. Geralmente podia ser, deixa eu ver que eu notei, que podia ser uma raiz forte, que eu já mostrei para vocês lá atrás. E eles pegavam esses 3 elementos e pegavam pedaços também do motzá, que é o pão ázimo, faziam um sanduíche e comiam. Era um momento que eles comiam com uma maneira cerimonial, relembrando do sofrimento do cordeiro, do sofrimento lá atrás. E olha, curioso, detalhe importantíssimo, que o Paulo já nos ensinou muitas vezes. Nessa ocasião, é a ocasião que Judas é declarado traidor. Cristo fala o seguinte, lá em Marcos 14, 18 e 20. E quando estavam reclinados à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo, que um de vós que come há de trair-me. Ao que eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Por que eu sei que esse é o momento? Porque esse é o momento que colocava o pão no harosé, para colocar junto com as ervas amargas. E nessa ocasião, lá em João 13, ele descreve mais do que Marcos. Ele fala o que Cristo fez. Ele pega o bocado e Jesus vai junto com ele e coloca o pão no harosé, enfia na boca de Judas e fala assim: o que há de fazer, faça agora. Ou seja, Judas sai nesse momento, antes da instituição da ceia. Nenhum dos que estavam lá perceberam, né? A Bíblia narra isso. Logo após essa ocasião, e depois disso, eles tomam o cálice. Por quê? A ira já foi derramada no solo. Nesse momento, eles tomam o cálice e vêm para uma terceira etapa. A procura do afikoman. As crianças buscam o afikoman escondido, né? Essa ocasião, quando as crianças encontram, entregam para o líder vai, parte o afikoman e moe o afikoman. Olha que interessante. Aquele que há de vir, o condutor irá moê-lo, vai transformar em pedaços minúsculos.
Eu já falei que quem é o pão que desceu do céu. Isaías 53:10 diz o seguinte: todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Queridos, a Páscoa era como o próprio Senhor moendo o cordeiro, moendo o pão que desceu do céu. Nessa ocasião, na ocasião da Páscoa, era a tradição que o pão aficomã, que foi moído, foi entregue para cada participante, se comia, mastigando com calma, para que sinta o gosto do pão, para que aquele pão sem fermento se derreta na boca. E, queridos, esse é o momento que Cristo institui a ceia. Em Lucas 22:19, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, a ficomã era o corpo de Cristo, sendo partido por nós. Logo, vinha o cálice da redenção, que também é o cálice da ceia. Este é o cálice, é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por favor de nós. Lucas 22:10. O cálice da redenção lhe remete ao sangue de Jesus. É como que Cristo tomou o cálice do juízo de Deus e nós tomamos o cálice da redenção. A Bíblia fala o seguinte, em Salmo 116, 12 e 13. É o salmista perguntando: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Em Mateus 26, 27 e 28, tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Lembrando, meus irmãos, que Judas já tinha saído daí. Judas não participou desse momento, tá? Porque na mesa do Senhor não participa quem não tem parte com ele. Em Lucas 22, versículos 29 e 30, e assim como meu Pai conferiu o domínio, eu vou-lo confiro a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos, julgando sobre 12 tribos de Israel. E por último, o último momento da ceia, que inclusive é narrado no evangelho que Cristo fez, em Mateus 26, 30, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Antes de cantar o hino, eles pegam o quarto cálice, que é o cálice do louvor. E eles cantam essa canção que está em Salmo 113. Eu acho que vale a pena ler. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Aqui eu finalizo o PowerPoint. Então vocês conseguem perceber, meus irmãos, toda a figura de Cristo no ceder do Pessah. Eu quis passar muito rápido, não quis ser muito chato nessa parte, porque é uma parte muito técnica, mas de toda maneira, como é que a gente observa toda a figura de Cristo em todo aquele procedimento, desde os cálices, desde os motzats. Para mim, o mais curioso é aquela parte do motzat do meio que é removido, o aficomã, como que isso faz figura para Cristo. E aqui eu quero agora abordar as verdadeiras implicações da Páscoa, da verdadeira Páscoa. Nós sabemos, meus irmãos, que uma das razões de um cordeiro ser necessário ano após ano ser crucificado, e após isso, Cristo ser crucificado de uma vez por todas, é por causa do horror do pecado. Sabemos que Deus nunca banalizou o pecado. Deus nunca tratou com superficialidade o pecado.
Então, por que era necessário um cordeiro ser sacrificado? Porque a Bíblia denuncia categoricamente a condição humana. Todos sabem, todos já receberam estudo, eu tenho certeza. Lá em Romanos 1,18 e João 3,36, ele aborda como que Deus manifesta sua ira sobre toda a injustiça. E também ele trata sobre o juízo de Deus lá em Romanos 5,18, Romanos 2,5. Eu acho que vale a pena ler. Eu acho que eu vou pedir ajuda dos irmãos, quem puder me auxiliar. Pedrinho, você pode me auxiliar lendo 2 versículos? O Romanos 1,18, se a Aninha puder abrir em João 3,36. Tiago, você pode me auxiliar um também, irmão? Em Romanos 5,18 e Romanos 2,5, você pode ler os dois, por gentileza? A Letícia, você pode me auxiliar também, irmã? Romanos 5,10 e Colossenses 1,21. São 2 livros diferentes. Se achar que... Tudo bem? Pode ser esses dois, irmã? Tá. E por último, a Larissa, se puder, você pode me auxiliar também, Larissa? João 3,18. Ô, Marco, você pediu para mim Romanos 5,18 e o outro eu não consegui marcar. 2,5. Capítulo 2, versículo 5. Então, Pedrinho, você pode começar lendo? Por gentileza. Lembrando que o Pedro vai ler, esses 2 versículos que ele vai ler, ele trata da ira de Deus manifestada. Por gentileza. Quais são os dois? Romanos 1,18 e João 3,36. Tá com a Ana, então. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E sabemos que o que mais existe nesse mundo é injustiça, né? Aninha, por gentileza, pode ler 3,36? Claro. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Todo mundo lê, muita gente lê o João 3,16, né? Que Deus amou o mundo e esquece de ler o 36. O juízo de Deus, eu pedi para você, né, Tiago? Lê o juízo de Romanos 5,18 e Romanos 2,5, ele aborda o juízo de Deus. Por gentileza, Tiago. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Romanos 2,5. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Amém. Então, vocês veem que o Senhor é categórico em trazer... Acho que eu estou falando... Todos já escutaram muitos esses versículos, mas vale a pena pelo que eu vou falar. Letícia, você pode ler os dois? Romanos 5,10 e Colossenses 1,22. Romanos 5,10. Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora é Colossenses o que mesmo? 1,21. Então, vocês veem como que a Bíblia, o apóstolo Paulo abordava as pessoas, dizendo que eles eram inimigos de Deus. Se eles eram, porque eles se converteram em Cristo. Ou seja, quem não está convertido segue inimigo de Deus. Nossa irmã Letícia. Ok, Colossenses 1:21. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Obrigado, Letícia. Muito obrigado. Larissa, você pode ler. João 3,18, ele trata sobre o tema que o ser humano está condenado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Obrigado, Larissa. Então, esse versículo deixa claro que quem não crê já está condenado, segue condenado, não será condenado, ele está condenado. Então, nós vemos como que a visão de Deus sobre o ser humano, né? Como eu falei, Deus nunca considerou banal o pecado, nunca tratou com superficialidade. Imagina, o Deus que não poupou seu próprio filho, não poupará aquele que está em juízo, baixo juízo? Lembra, meus irmãos, foi o próprio Deus, foi aquele que puniu a Cristo. Não foram os romanos, nem os líderes religiosos. Ainda que eles foram ferramentas usadas por Deus para punir a Cristo. Físico e espiritual. Cristo sofreu de maneira categórica. Deus foi implacável sobre Cristo, na descida da ira sobre ele. Porque a Bíblia fala que agradou a Deus moê-lo. Imagina, meus irmãos. Obviamente que nós entendemos que esse agradou a Deus não significa que Deus sentiu prazer no sofrimento de Cristo. Significa que ele desceu o juízo. Foi de agrado descer o juízo sobre o pecado. Porque a manifestação da ira de Deus sobre o pecado, ela é espontânea. A manifestação da ira de Deus sobre o pecado, ela é natural. Imagina, eu tenho um exemplo para dar para vocês, que eu escutei do Paul Washer uma vez, que eu achei muito interessante. Como que eu posso amar e me irar ao mesmo tempo? Como que isso faz? Como que um Deus santo pode amar e se irar ao mesmo tempo? Não faz sentido. Opa, claro que faz. Presta atenção. Vamos supor, você ama os judeus? Ama de verdade? Então você tem que se irar contra o holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você ama sua esposa, seu marido? Ama de verdade? Então você vai se irar contra qualquer atentado ao pudor dela, contra ela. Se você ama seu filho, você vai se irar contra qualquer maldade contra ele, meus irmãos. Então é totalmente natural e espontâneo essa reação. Não é algo irracional, passional, é algo natural e justo que aconteceu com Deus. E o curioso é que Deus, vendo toda aquela manifestação da ira, todo aquele pecado em Cristo, ele se afasta de Cristo. Ele se afasta porque naquele momento, o Cristo que estava sendo crucificado, ele era um Cristo asqueroso. Ele era um Cristo, era um maldito morrendo no Calvário. Quem morreu naquela cruz foi um maldito, foi o pior dos pecadores, porque todo o pecado da humanidade estava inserido em Cristo, todo o corpo de pecado estava inserido nele. Então, Cristo, naquele momento, estava sendo moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Queridos, a mesma magnitude do sofrimento de Cristo também foi da sua glória. Na mesma magnitude dos amparos de Cristo, também foi a sua vitória. Na magnitude da agonia de Cristo na cruz, é proporcional ao horror do pecado visto por Deus. A Bíblia fala que chega um momento, porque a Bíblia narra que ele foi crucificado das 9 horas da manhã e às 15 horas ele entrega seu espírito. Às 15 horas da tarde do dia 14 de Nissan, que era o dia em que imolavam o cordeiro, Cristo faz uma declaração, falando assim: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? O salmista, eles recebem uma revelação de Deus, falando assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio, das palavras do meu bramido? Nós sabemos, irmãos, por que foi desamparado. Ele foi desamparado porque ele estava encharcado dos nossos pecados. Naquele momento, ele estava sendo moído por nossas iniquidades. E o curioso, meus irmãos, é como que tudo, a figura da Páscoa apontava perfeitamente para Cristo. Se a gente olha o momento que Cristo foi sacrificado, era exatamente o momento que o cordeiro pascual estava sendo sacrificado. A Bíblia fala que houve trevas, à tarde, da meio-dia às 15 horas, houve trevas, porque Deus estava descendo juízo sobre o cordeiro. Aquele momento que o cordeiro foi preparado por tanto tempo, foi observado pelos sacerdotes para ver se tinha alguma mácula. Aquele momento que Cristo estava sendo crucificado, ele estava recebendo o nosso castigo. E o curioso, meus irmãos, é que os fariseus conspiraram. A Bíblia narra que os fariseus estavam conspirando para que o sacrifício de Cristo fosse antes da Páscoa. Eles não sabiam que ele estava sendo uma ferramenta de Deus para que se cumprisse perfeitamente a figura do Cordeiro em Cristo Jesus. A Bíblia fala também
que chega um momento que Cristo fala, está consumado. A Bíblia fala em Marcos 15, 25. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Em Marcos 15, 33. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Marcos 15, 37 e 38. Mas Jesus, com alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O que ele bradou, meus irmãos? Está consumado. Ele clamou com grande voz, imagina, Cristo moribundo, sem força, gritou, está consumado. A palavra consumado significa, já recebemos estudos muitas vezes, tetelestai. Tetelestai era uma palavra usada para assinar documento, dizendo que a dívida ficou por total extinguida e não havia mais nada do que se cobrar. Era como uma carta de anuência nos dias de hoje. Quando um devedor quitava com seu credor, este credor apresentava essa carta e assinava embaixo, tetelestai. Esse credor não poderia mais reclamar nada, porque já havia sido totalmente pago. Então, quando Cristo berra, tetelestai, era um grito de triunfo, um grito de vitória total e completa, que a dívida estava totalmente paga, que não haveria mais nada do que reclamar. E é uma dívida que a gente estava pagando para Deus, não uma dívida que pagamos para Satanás, era Deus que estava reclamando essa dívida, e Cristo pagou por completo a nossa dívida. A dívida foi totalmente extinguida, e não há nada mais do que se reclamar. Então, meus irmãos, por que às vezes vivemos baixo acusação? Porque nós não entendemos o que houve na cruz. Porque se nós entendemos, se tivesse revelação suficiente, não estaríamos mais nos sentindo acusados, porque Cristo pagou totalmente. E o véu se rasgou. Mas não foi só o véu do templo que se rasgou, meus irmãos. Foi o véu da carne de Cristo que se rasgou. Porque vimos o Cordeiro de Deus, vimos o próprio Deus sendo rasgado naquele momento. Lembra da figura do Afikoman sendo moído, sendo rasgado? Era o que aconteceu na cruz. Era Cristo sendo moído por nós. A Bíblia fala em Hebreus 10, 20. O escritor de Hebreus fala, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então nós vemos que Cristo é a carne que foi rasgada, meus irmãos. É o véu da separação entre o santo e o santíssimo, que temos livre acesso ao Pai. Toda vez que um pecador se arrepende, um grito é exclamado, está consumado. Toda vez que um santo se arrepende, toda vez que nós, às vezes, em convicção de pecar, nos arrependemos, Cristo diz, está consumado. Satanás e seus demônios, eles se estremecem com essa palavra. Quando eles escutam, está consumado, eles fogem. Porque eles sabem que não tem mais nada do que reclamar. Antes, meus irmãos, os pecados eram cobertos por cabritos, por cordeiros, e feitos anualmente, só adiavam o juízo de Deus. Hoje os pecados foram satisfeitos completamente e permanentemente pelo único e suficiente sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Um poder real que tira o poder de Satanás e da morte sobre os homens. Queridos, isso é dizer que Cristo é a nossa Páscoa. É olhar para Cristo, ele pagou as nossas dívidas, não há mais nada para ser cobrado. Ele gritou porque me desamparou, ele foi desamparado para que nós fôssemos amparados. Isso é dizer Cristo é a nossa Páscoa. E também dizer que Cristo é a nossa Páscoa, é dizer que Cristo é a nossa justiça. A Petra leu, logo no começo, Romanos 3, 21 e 26, 21 ao 26, que diz que Cristo ele é o justo e justificador. Ela não leu, mas também tem o Romanos 1, 16, 17, fala que no Evangelho se manifesta a justiça de Deus. Mas, queridos, não é a justiça de qualquer maneira. Foi alguém recebendo a justiça, o justo recebendo a nossa justiça que merecemos. A imputação sobre ele de toda a nossa malícia, toda a nossa maldade, foi imputada sobre Cristo, para que nós fôssemos revestidos de toda a pureza, santidade de Cristo. Não foi de qualquer maneira. Queridos, vocês sabem que o castigo de Deus sobre Cristo foi implacável. Foi proporcional à gravidade do pecado. Cristo tomou o cálice do juízo de Deus. Toda aquela imundícia da humanidade. Toda a mentira
todo roubo, toda malícia, todo assassinato, toda injustiça, todo estupro, toda traição, todo engano foi embutido em Cristo Jesus naquela ocasião. E somente em Cristo a justiça. Queridos, todos nós já recebemos como que a autojustiça é um engano. Por isso que devemos ter uma vida de arrependimento contínuo diante de Deus. Porque a autojustiça é um engano. Nós não podemos nos justificar diante de Deus. Somente através de Cristo somos justificados. Porque Cristo morreu naquela cruz e não foi de qualquer maneira, meus irmãos. Em 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santidade e redenção. Cristo foi a nossa justiça na cruz. Em João 6:29, Jesus lhe asseverou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Meus irmãos, a nossa obra é crer em Cristo. A nossa obra, a gente jamais pode se justificar diante de Deus. Graças a Deus, aqui na nossa igreja nós não temos problema com isso, mas sabemos que a religião ensina muito isso, que para a gente é como uma balança da justiça. Os nossos pecados e os nossos atos de justiça vão nivelando. Nós estamos com muito pecado, a gente tem que fazer obras de justiça, para que no dia do juízo Deus olhe para a gente: você fez mais obra de santidade do que obra de iniquidade, né? Nós sabemos que não é assim, meu irmão, porque a única obra de justiça que Deus aceita é a obra de Cristo. Nós só podemos descansar na obra de Cristo. Por isso que Cristo fala: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Só por Cristo. Não existe outro acesso. Perdão. E o mais lindo de tudo isso, meus irmãos, é que Cristo, na ocasião dele receber a nossa injustiça, e nós sermos imputados por santo quando cremos nele, o mais lindo é que nós somos juridicamente, por Deus, computados como justos. Nós não somos, como que se Deus olhasse para a gente e visse o agrado do seu Filho em nós. Todas as obras de Cristo de santidade, a vida de Cristo de santa, computa em nós. Todas as obras de Cristo através de nós. Deus olha para nós como nossas obras. Queridos, a obra de Cristo, ela é de graça para nós. Ela é de graça. Mas ela não foi barata, meus irmãos. A obra de Cristo custou a Deus, morreu seu próprio Filho. Veja qual demonstração de amor foi essa. Morreu seu próprio Filho em nosso lugar. Em Romanos 6:6, fala algo muito interessante, muito chocante para mim. Enquanto estava estudando, para mim foi uma bomba. Fala o seguinte: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Queridos, observe o que ele fala aqui. Corpo do pecado desfeito. Mas para que o corpo do pecado seja desfeito, alguém teve que ser dilacerado. Alguém teve que ser moído. Como que vai ser desfeito o corpo da gente, sendo que não foi dilacerado ou moído? Porque foi moído em Cristo. Cristo recebeu sobre nós toda a condenação. Aquele pão aficomã, quando é moído, ele representa o corpo do pecado sendo dilacerado naquela ocasião. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Cristo nunca conheceu o pecado. Imagina, Cristo em perfeita comunhão eterna com Cristo. Cristo, desde a eternidade com Deus, haja luz, houve luz, haja firmamento, haja separação entre águas do céu e águas da terra, que haja os astros, que haja luz, que haja trevas, que Deus junto com Cristo criou todas essas coisas. E não sabemos quanto tempo houve atrás, porque é eternidade, não sabemos. Nós podemos contar o tempo terrenal, quando há mais ou menos 4.000 anos atrás Deus criou a terra, e vem se levando os dias contados, os dias contados até hoje. Nós sabemos isso, mas Deus, Cristo é eterno. Imagina Cristo
na sua perfeita santidade com Deus, nunca se separou de Deus, sempre esteve um com ele. E nessa ocasião, Cristo se separa de Deus. Nessa ocasião, Deus vê a Cristo e não consegue olhar e se afasta. E Cristo fala, por que me desamparaste? Queridos, nós somos revestidos da perfeição de Cristo, porque ele se revestiu da nossa imperfeição, e por ele ser revestido da nossa imperfeição, Deus rejeitou ele naquela ocasião. Queridos, isso é dizer que Cristo é a nossa Páscoa. E com aqui eu vou encerrando. Isso é dizer que Cristo é a nossa Páscoa, é apontar para o Cordeiro e ver a obra de Cristo naquela cruz, e ver o sofrimento de Cristo, mas não foi um sofrimento banal. Às vezes a gente olha, acha que foi só um sofrimento carnal, físico, foi um sofrimento espiritual. Eu diria que o espiritual foi o pior de todos. Vocês acham que quando Cristo olhou o cálice da ira, ele ficou com medo dos cravos, dos espinhos? Com certeza, aquilo deve ter estremecido ele, mas ele ficou com medo de Deus se afastar dele naquela ocasião. Porque Cristo esteve sempre em perfeita comunhão. Isso é dizer que ele é a nossa Páscoa. Ele é a justiça de Cristo na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Deus abençoe essa palavra. Se alguém quiser fazer algum comentário. Antes disso, eu queria fazer uma oração para entregar esse tempo. Se algum dos irmãos quiser fazer algum comentário, tá? Deus meu, obrigado pela obra sua na cruz do Calvário. Obrigado por ter sido desamparado por mim, para que eu pudesse ser amparado. Obrigado por ter sido revestido de toda a nossa impureza, para que eu pudesse ser revestido da sua santidade. Obrigado por ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado por ser o pão que desceu do céu. Obrigado por nos deixar isso tão claro, Senhor, que nós é que merecemos estar lá. Que se existe um injustiçado nesse mundo, é um só, que foi tu, Cristo, que nunca cometeu um erro, nunca cometeu um pecado e foi levado naquela cruz. Obrigado por se revelar a nós, nos dar o privilégio de conhecer a Ti. Obrigado por essa congregação, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem nos provisto. Obrigado pela sua ressurreição, Senhor. E obrigado por nos fazer participantes da Tua ressurreição, Pai. Nos batizar na Tua morte. Nos ressuscitar na Tua ressurreição, Pai. Obrigado, porque se não fosse o Senhor descendo até essa terra, jamais voltaríamos nossos olhos a Ti. Estaremos continuamente rejeitando a Ti. Se não fosse Cristo pagando aquele alto preço e o Teu Espírito se revelando em nós, jamais poderíamos estar aqui. Se não fosse Tua ressurreição, isso aqui não estaria acontecendo agora, Pai. Obrigado, Senhor. E nos nutra com essa palavra, Senhor. Nos dê convicção, revelação, para que possamos viver essas palavras, Senhor. Que isso nos gere mais de Cristo, menos de nós mesmos. Isso nos gere, Senhor, amor a nossos irmãos. Isso nos gere, Senhor, amor a Ti, Senhor. Isso nos gera um crescimento de caráter de Cristo em nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Entregamos esse momento, Pai. E abençoamos essa palavra, Pai. Amém. Amém, meus irmãos? Está liberado. Se alguém quiser fazer um comentário, esse é o momento. Marcos, você pode depois mandar o PowerPoint lá no grupo que você usou? Mando sim, minha irmã, pode deixar. Só não está muito bonito, não, que o que fiz lá está meio tosco, mas... Não, eu achei bom demais, só. Que isso, tá doido? Mas obrigada pela palavra, viu? Foi uma bênção. Muito bom lembrar o sacrifício de Cristo, lembrar a instituição da Páscoa dessa maneira. Enche nosso coração de alegria e de esperança, né? Realmente, nada que a gente merecia. Chega a doer pensar no que foi o sacrifício de Cristo daquela maneira.
nos entristece, sim, pelo menos eu, mas ao mesmo tempo me deixa grata e feliz, porque como que um Deus, né, como que Cristo veio e abdica de toda a sua glória e acha graça num ser humano como a gente, né? É algo difícil de entender, mas amém, obrigada. Amém, Letícia, é verdade. Esse é o grande, acho que é o grande elemento nas nossas vidas que nos faz ficar sempre humilhados de Deus, né? Pensar nisso, quebrantado, uma vida quebrantada. Mas eu mando o PowerPoint sim, meu irmão, pode deixar. Marcos, a mensagem foi bastante oportuna, não? É algo, como você dizia, que nós precisamos estar celebrando esta Páscoa todos os dias. Essa Páscoa que é nossa, né? Quando eu falo que é nossa, porque a tradição tem prevalecido sobre, digamos, a essência da verdade com respeito ao tema. É interessante que o mundo cristão, né? O mundo cristão, estou falando de todo o planeta Terra, todos os lugares onde as pessoas são confessionalmente cristãs. É interessante que nessa época fazem uma ênfase tão forte, se fala muito de celebrar a Páscoa. É interessante que o cristianismo anda sumamente comprometido na celebração da Páscoa. E, enquanto isso, se vai minguando, se vai diluindo aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente importa é ir fortalecendo e se aprofundando na verdadeira Páscoa que nos compete a nós, a verdadeira Páscoa que nos pertence, não? Que é a ceia do Senhor. Isso vai, como de alguma forma, vai se perdendo no tempo, mas a tradição segue forte como nunca. E com isso, o que eu quero dizer é que, como cristãos, nós não celebramos Páscoa. Às vezes que falamos disso, que damos estudo sobre isso, é justamente para entender, né, onde está o fundo de tudo aquilo, de onde parte aquilo que nos pertence, né, que é a ceia. Então, hoje, quando a ceia deveria ser, que é a nossa Páscoa, que é Cristo, né, que deveria ser cada vez mais intenso, mais profundo, mais revelador, que deveria estar cada vez mais nos estremecendo, parece que, de alguma forma, aquilo vai se perdendo, vai se diluindo. Mas existe essa preocupação, né? O sistema religioso tem essa preocupação de dar uma forte ênfase na celebração da tradição, daquilo que não nos pertence, aquilo que não tem mais que ver conosco. Parece que tudo se torna tão místico, de repente. Mas eu creio que quando o evangelho tem chegado nas nossas vidas, é importante que nós não percamos de vista aquilo que realmente importa, aquilo que é verdadeiro, aquilo que nos pertence. Obrigado, Paulo. Uma coisa que me chamou a atenção, como eu falei para os irmãos, eu passei algumas noites aí, foi um tempo bem, não quero me vangloriar, mas foi um tempo bem, dediquei bastante tempo para estudar, especialmente o tema do ceder e prestar. E eu escutei cristãos falando, eu escutei judeus, e o que me chamou mais a atenção foi o judeu messiânico, né? Que eles veem Cristo em tudo, né? Mas eles celebram a Páscoa. Aí eles se baseiam no versículo que eu nem me lembro agora, que fala Paulo fala de celebrar a Páscoa em 1 Coríntios, só que não faz sentido, enfim. Mas é curioso como que eles, o que o senhor falou, dá tanta importância ao elemento, esquece que ele é uma figura para o que já aconteceu, né? Se alguém mais quiser comentar, está aberto. Se não... Marcos, eu louvo a Deus pela sua vida. Estava falando aqui com o Pedro, porque realmente é difícil hoje em dia a gente receber palavras de instrução, né? Palavras que vêm
trazer realmente ensino, trazer alguns detalhes, né, que realmente às vezes passam despercebidos. Então, uma palavra de ensino, mas ao mesmo tempo com muito poder de Deus. E isso é muito raro hoje em dia, né? Instrução e poder junto, né? Numa mesma palavra, unção de Deus, uma palavra de ensino, de instrução. Então, louvo a Deus pela sua vida, porque a gente vê que realmente houve um empenho seu, mas sobretudo o Espírito Santo te guiando, viu? Glória a Deus. Obrigada pela mensagem, muito edificante para nós. Marcos, essa semana eu tive a oportunidade de escrever um texto na Doctor para mandar para os clientes, né? E o título do tema é Por que você comemora a Páscoa, né? Então, eu fui discorrendo, né, nesse sentido, como você colocou, que a Páscoa é uma celebração, uma ordenação de Deus judaica, né? No costume judaico, e que muitas vezes nós fazemos coisas sem entender o porquê das coisas, né? Então, eu fui dizendo que hoje o cristianismo, até o 3º século, nunca celebrou a Páscoa da maneira como as pessoas celebram, né? Como você colocou. Então, eu coloquei que, aí no final, eu logicamente expus o evangelho, dizendo que se Cristo não é a sua vida, se Cristo não é o seu cordeiro, a Páscoa não faz sentido nenhum, nem para antes, nem para depois, né? Então, a maneira como as pessoas tratam a Páscoa, somente em abril, mas esquecem em maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Então, eu acho que isso é um grave problema, né? Então, muito bom, obrigado, Marcos. Eu vou querer usar seu PowerPoint depois. Beleza, não, é bem oportuno o que você falou mesmo, Thiago. Agora, voltando um pouquinho que a Aninha falou, me fez pensar uma situação. A Petra soube, que eu falei com ela, né? O curioso, eu fiquei 3 noites, assim, até quase 1h da manhã, estudando o tema do Seder do Pessah. E é incrível como eu achava muito lindo, mas para mim era tão vazio, sabe? Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando, né? Quando eu comecei a estudar as implicações da morte de Cristo, é como uma bomba de revelação começar a vir em mim, assim, uma alegria, para quem tem a oportunidade de preparar a palavra, vocês sabem que tem momentos de inspiração que o Senhor dá para a gente, e eu não sentia esse momento de inspiração quando eu estava preparando o Seder de Pessah. Mas quando eu comecei a preparar as implicações da morte de Cristo na cruz do Calvário, o tema do Tetelestai, por que me desamparaste, a justiça de Deus, gente, isso para mim foi assim, me dava alegria escrever, me dava prazer escrever o tema, sabe? É incrível, não sei se vocês se identificam com o que eu estou falando. Gente, se ninguém mais tem a falar, foi muito bom estar com vocês. Obrigado por emprestar o ouvido aí. Me dá tchau aqui. Tchau. 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 Tchau, gente. Pode abrir seus microfones. Tchau, gente. Tchau, Pedrinho. Oi, Pedrinho. Tchau, pequeno Pedro. Adeus ao Pedrinho. Tchau, gente. É tão tímido, meu neto, gente. Pois é. Pois é. Ô, Paulo, seu neto é o porteiro da igreja, está mandando o povo embora para fechar. Ele é o que apaga a luz. Porteiro. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Marcos. Tchau, Pedro. Tchau, gente. Bom domingo Obrigado para todos. Alô. Todos. Tchau, Cristão. Boa viagem. Tchau, Cristão. Tchau. Nos vemos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Cristão. pessoas. Tchau, Dani. Até amanhã, Marcos, Petra, Pedrinho. Até. Tchau, Cris. Até amanhã. Tchau, Kristen. Tchau, Pedro. Oi, Ariel. Tchau, Ariel. Tchau. Tchau. Um abraço, seu Pedro, senhora Daniel. Um grande abraço, meu irmão. Abraço, gente. Até mais.